Muito boa tarde, Rafael de Oliveira. Boa tarde para você ligado na Rádio 104 FM. Você também, amigo internauta, junto conosco no portal Diário Cidadão, no R104. Uma excelente tarde, uma excelente semana. Conforme você anunciou, hoje o convidado é o Rogério Plina, secretário de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo. Entrevista que já estava agendada desde a última semana para a gente falar sobre temas importantes dessa pasta. Para quem está acompanhando na tela, através das imagens do nosso Facebook, ao meu lado esquerdo, Rogério Plina. Rogério, bem-vindo mais uma vez na 104 FM. Prazer falar com você. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Sempre um prazer vir aqui, sempre reconheço isso, dado a qualidade dos jornalistas aqui e o prestígio que nos dá os ouvintes da mais gostosa de ouvir 104 FM. Prazer é todo nosso receber o secretário de Educação ao vivo para essa entrevista. Volto a repetir, 997-72-6104 para você interagir, mandar a sua mensagem, a sua pergunta para o secretário de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo. Começando com perguntas da nossa bancada sobre a questão de seguranças. Eu falava com você na última semana sobre aquela empresa que ela ganhou novamente, ou seja, a prefeitura acabou contratando uma nova empresa na questão dos seguranças nas escolas aqui de Santa Cruz. Você falou que estava normalizando, porém admitiu também que teve uma problemática com alguns seguranças, ou seja, pessoas que não estiveram em Santa Cruz trabalhando normalmente. Hoje, segunda-feira, 26 de junho de 2023, de que maneira está, Plina? Só antes de eu falar sobre o assunto, Dário, eu gostaria de não corrigi-lo, pelo amor de Deus, né? Mas está acontecendo, eu creio que será também objeto da nossa conversa aqui hoje, mas está acontecendo que alguns estão criando uma celeuma muito grande, né, das pessoas me chamarem de secretário de Educação por conta do cargo não ter essa denominação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas pode me chamar de secretário, pode me chamar de assessor, pode me chamar de professor, que muito me honra, né? Eu acho que essas coisas não interferem no trabalho da gente e não medem, né, a qualidade do trabalho que a gente faz. Mas, chegando à sua pergunta, o que acontece? Nós tínhamos em Santa Cruz uma empresa, né, essa empresa fora contratada pela Secretaria de Cultura, né, e ela estava ali para prestar serviço principalmente para cultura, alguns por esporte, ou seja, quando houvesse algum evento, né, os seguranças eram contratados e faziam aquele tipo de evento. No entanto, nós tivemos com o aumento, né, da criminalidade atingindo as escolas, né, na região, Santa Cruz, graças a Deus, não tivemos nada disso, né? Tivemos o quê? A necessidade da contratação, nos unimos com a Polícia Militar, com a Delegacia Seccional de Ourinhos, né, com o promotor Marcelo Saliba, enfim, e fizemos um pool de inteligência para que nós buscássemos as soluções mais apropriadas para aquele período. E então ficou, dentre outras coisas, designado que nós deveríamos colocar segurança nas escolas. Na ocasião, nós conseguimos, via esse contrato da cultura, né, angariar pelo menos para 10 localidades de Santa Cruz do Rio Pardo, sabidamente as creches, né, para que essa empresa nos oferecesse o serviço. Logo de início aconteceu algum problema, um não ia, outro não ia. No final delas, desse período, algumas pessoas reclamaram que não haviam recebido o seu salário. Eu, inclusive, agi junto à empresa e hoje, né, que tudo indica, está solucionado. Inclusive, tínhamos uma reunião na semana passada, juntamente com o vereador Juninho Souza, que procurou minha ajuda para que eu interviesse, né? Então, marcamos uma reunião, se eu não me engano, quarta-feira, às 5h20 da tarde na secretaria. Deu 20 para 6, ele não chegou, eu liguei para ele, falei, não, o pessoal recebeu, inclusive eu também sabia que o pessoal havia recebido, acho que um ou outro que não recebeu ainda, foi o que ele me disse, mas vão pagar nessa semana, então vamos esperar a semana. Então não houve essa reunião. Quando você fala assim, vamos pagar, a prefeitura pagou ou não? Pagou. A prefeitura pagou. Quem estava atrasado seria a empresa. Né? Inclusive, né, ele tem um residual que vai ser pago agora da prefeitura, que não interfere na questão do pagamento dos funcionários, que acontece o quê? Quando alguém presta um serviço para a prefeitura, é feita a contraprova. Por exemplo, no caso de segurança, hora que chega no período de receber, fechou o mês, né, nós enviamos um documento nosso dizendo, nessa escola foram todos os dias, nessa faltou esses dias e aquele outro, e fazemos uma comparação, né, com aquilo que a empresa designa. Tá tudo ok, beleza, emite a nota, a gente faz o pagamento. Então nós fizemos isso, a nota não veio, né, e
como a nota não veio, a gente não pode fazer o pagamento, né? Havia um certo atraso em algum tempo anterior, mas eles mandaram a nota, nós efetuamos o pagamento, tanto é que eles pagaram os funcionários. Tem um residual, né, que é residual do contrato, isso é normal, né, que eles mandaram semana passada a nota fiscal, de modo que a semana agora eu creio que já vai efetuar o pagamento. A empresa anterior, que nós não estamos lá com ela. Sim. Secretário, mas você falou sobre 10 pontos, né? Hoje, todos os pontos estão com segurança? O que nós fizemos? Nós, desde lá que começamos a utilizar o segurança dessa empresa contratada pela Cultura, nós já começamos a fazer uma licitação para quê? Porque nós precisamos para mais localidades, ou seja, todas as localidades educacionais municipais de Santa Cruz, né? E também para outras atividades próprias da cultura ou do esporte ou de outros. Por quê? Porque nós acabamos quase que usando todo o saldo que a prefeitura tinha, por conta da necessidade diária de segurança nas escolas, 12 horas por dia. Então, o que aconteceu? Nós começamos a fazer uma licitação. Infelizmente, essa licitação está demorando um pouco, nós conhecemos como é o tramitar na prefeitura, e aí fizemos o quê? Agimos junto à UMES, né, que nos apresentou uma outra empresa em um contrato emergencial de 90 ou 180 dias, se eu não me engano, né? Então, nós pegamos essa outra empresa via UMES até que saia a licitação da prefeitura, tá? Então, hoje nós estamos com outra empresa, eu quero até buscar o nome dela aqui. Enquanto o secretário vai procurando aí, essa empresa que estava, ou seja, cedida pela Cultura, foi a mesma empresa que teve problema com segurança armado lá na escola. Foi essa mesmo. Do Parque das Nações. Foi. Tanto é que existe agora um problema de escassez de pessoal. Por quê? Porque naquela ocasião, né, dada a emergência, nós aceitamos de bom grado, né, foi uma ótima decisão do prefeito Diego Cingolani e da secretária de Cultura no ceder aquele contrato, né? Mas, enfim, para agir dentro de uma escola, existem certas especificidades que nós, confesso, no momento ali, pouco atentamos, né? Mas já no primeiro, segundo dia, se eu não me engano, aconteceu de um segurança ir armado às escolas, né? E nós havíamos já conversado com os agentes de segurança, polícia militar, delegado, enfim, que nos indicou que não vamos colocar segurança armada nas escolas. Então, eu pedi para o representante da empresa, falei, olha, eu soube que tem um segurança ali armado, né? A polícia passou ali e fez o trabalho dela, né? Então, a partir de então, nós pedimos o quê? Que a pessoa tivesse um curso, que fosse realmente alguém especializado e que, ainda que não trabalhasse armado, soubesse, né, como agir diante de alguém armado que tentasse adentrar a escola. Então, aí aconteceu o que? Teve que reformular todo o quadro de funcionários dessa empresa e nós tivemos, naquele período também, né, algumas lacunas em que dia não ia nessa escola, dia não ia na outra. Só lembrando, todas elas, na ocasião, creches. Secretário, sobre a questão de hoje, vamos supor, todas as escolas e creches também. Hoje uma nova empresa. Antigamente era a empresa de Lençóis Paulista, cidade. Isso. Cidade de SESI. Hoje é de qual cidade? Deixa eu só verificar aqui, porque eu não me lembro da escola. Olha, eu sei que ela é do Paraná, né? Ela tem algumas localidades, é mais próximo que nos atende aqui, é Ribeirão do Sul. E ela contrata profissionais aqui de Santa Cruz, ou não? Olha, não está contratando só profissionais de Santa Cruz. Por quê? Porque existe uma escassez de profissionais habilitados. Tá? Sim, vai e vem todo dia, então, esses profissionais. Dia, né? Então, quando chega atrasado, alguma coisa nesse sentido, é devido à locomoção. É devido à locomoção, mas isso, o que acontece? Isso não é para acontecer, né? O escritório 1 em Fênix, Paraná, escritório 2 em Ribeirão Claro, né? Deixa eu ver aqui, JVS Comercial, se chama a empresa, tá? Então, ó, é de Ribeirão Claro, Paraná. Ribeirão Claro, Paraná, tá? Então, veja, nessa ocasião que me mandou aqui a Luciana, que foi na quarta-feira, se eu não me engano, quarta-feira passada, ó, ainda falta o Pingo, Peralta e Caporanga. E o ID no freio. Essa empresa venceu a licitação? Não, essa empresa venceu a licitação na UMES. Na UMES. Na UMES, né? É uma empresa que nós estamos até ficar pronta a nossa licitação da prefeitura. Está usando da UMES. Estamos usando da UMES. Então, essa empresa contratada pela UMES, né, está prestando serviço agora e o que? Antes nós conseguimos, via aquele contrato que tínhamos, né, por conta também da escassez de horas que poderíamos utilizar da cultura, conseguimos que todas as creches, né, tivessem um segurança. Hoje não, nós contratamos já via UMES para todas as unidades escolares de Santa Cruz. Né? Então, o que antes era 9, 10 unidades, nós agora estamos com 21. Um segurança para cada escola. Isso. E no total, então, hoje, 21, disponível 21 profissionais
todos os dias aqui em Todos Santa os Cruz. dias. Essa é a meta. Por que eu digo essa é a meta? Porque, inclusive, Dário, hoje tivemos faltas também e eu já havia mandado recado para a empresa, tudo, né? Então eu queria saber, por conta dessa falta, o que eu falei. Eu quero Uma informação. com vocês. Hoje já Aqui, teve ó. falta? Hoje teve falta. Eu não vou dizer hoje quais são as unidades com falta, pelo menos para da segurança, tá? Sim, mas, Então, mas todo dia isso vem acontecendo. Sempre está acontecendo olha, isso. essa empresa começou semana passada e tem acontecido, sim, praticamente todos os dias. E qual a alegação? Vou ler aqui para vocês. Ó. Controle de acesso, está feito os mesmos. Né? Eu acabei de receber, eu não li ainda, tá? Esclarecimentos para a empresa informam que também que já foi feita a reposição para as duas escolas e os mesmos iniciarão dia 27 de junho. Para a MF, ele está listando cada... Eu não vou tomar cuidado de não listar. Sim. Né, ó. Estamos tendo dificuldades na seleção por motivos pessoais dos colaboradores selecionados, ou a falta de interesse na vaga, ou de indisponibilidade por conta da distância. Mas informo que estamos providenciando o preenchimento do cargo o quanto antes. Atenciosamente, RHJVS, Ribeirão Claro, 26 de junho de 2023. Equipe de segurança composta por homem e mulher também ou não? Isso, homem e mulher. Agora, como que alega tudo isso? Ou seja, está faltando profissionais realmente? O que acontece? Nós tivemos um boom, né, de segurança, porque todas as cidades começaram a contratar segurança para suas escolas. Então, a atividade de segurança, aquela regulamentada, ou seja, aquele profissional regulamentado que tenha feito curso, que seja realmente certificado, especializado, o que acontece? É um profissional escasso. Uma vez que você pega em todas as cidades, praticamente do Brasil inteiro, todo mundo contratando esse tipo de profissional, obviamente que, por exemplo, como foi dito aqui na fala da empresa, uma pessoa, um profissional de Ourinhos, né, que estaria vindo para cá, ele foi chamado para trabalhar em Ourinhos. Ele prefere ir lá. Né? Então, realmente, eu tenho contato com outras cidades, né, próprio cidades atendidas pela UMS ou pelo CIVAP, todos estão tendo certa dificuldade de preencher as vagas. Por quê? Porque um boom muito grande de seguranças agora e não temos profissionais disponíveis. Não poderia ter dispensa de licitação nesse caso? Olha, é um caso, né, que eu acredito que seria muito melhor, mas quem decide esse estado de coisa são os procuradores da prefeitura, não é o secretário de Educação, infelizmente. Tá? Se fosse decisão minha, obviamente que com mais fácil, com mais rápido, seria melhor. Mas agora o município, obviamente, não está sendo lesado porque paga pelo serviço trabalhado ou não? Não. Paga por aqueles que vão, aquilo que eu disse anteriormente. Quando não vem todo dia, eu recebo o relatório onde foi, onde não foi, é marcado. Veio 15, paga por 15. Paga por 15. Sim, mas fica sem o serviço na secretaria. Não, é complicadíssimo. Né? Às vezes nós fazemos o quê? Né? Nós pedimos que aquele profissional que está atendendo essa escola, né, ele não foi naquela, que façam pelo menos uma triangulação, né, enquanto não se fecha tudo. Eles dizem que estão preparando, eu acredito que sim, né, preparando funcionários para todos. Mas por quê? Porque a gente não fique a pé. Agora eu gostaria de tranquilizar a população, que também é o seguinte, nós temos, além da segurança de escola, que agora para todas as escolas onde está acontecendo essa e outra falha por conta daquilo que eu já disse, nós temos a atividade delegada e temos a ronda policial. Né? Não é um serviço que está sendo feito apenas pela segurança contratada pela prefeitura. A segurança contratada pela prefeitura é aquela que vai ficar lá todo o período que estiver acontecendo as atividades nas escolas em loco. Né? E nós temos auxílio tanto da atividade delegada quanto da ronda escolar. Né? Temos contato direto com o capitão Viol, por exemplo. Agora, o ideal seria que todas elas já estivessem indo o segurança. Porém, isso é uma coisa que nós estamos tendo dificuldade em todas as cidades. Por parte de contratante, tem uma exigência técnica desses profissionais? Sim. Sim, é por isso que dá falta, entendeu? Porque senão, o que acontece? Se fala assim, porque hoje, obviamente, que é o preço que nós pagamos aproximadamente para a empresa, mas sai a mais ou menos R$180 por dia, né, cada segurança. Cada segurança. 12 horas. Então, o que acontece? Chega uma pessoa desempregada, quer ser segurança, vai precisar ficar na escola o dia inteiro lá, paga 180 ou 150, que tem a parte da empresa, imposto, enfim. Entendeu? Bom, você arrumaria pessoas muito mais facilmente. Agora, é uma exigência nossa que a pessoa tenha não só o perfil, mas tenha uma certificação, porque senão não adianta. É só por colocar uma pessoa lá. Essa pessoa tem que ter a expertise no momento de pânico ou qualquer coisa que o valha, ela saber agir. E a pessoa vem de fora, ou seja, esses profissionais. E a questão da refeição, como fica? É a prefeitura que paga também? Tudo parte deles. Tudo parte deles. Começa de manhã e termina à tarde. Começa de manhã e termina à tarde. Então, a escola abre às 7, 15 para 7, eles têm que estar lá. A partir das 6h30 já estão. Né? E se a escola fecha às 6, 6h15, ou seja, a hora que o último ali sair, né?
ele está dispensado. Período noturno, não. Não, nós não temos período noturno. Período noturno nós temos em algumas localidades, às terças-feiras, né, que são os HTPCs. E a cidade de Santa Cruz do Parque tem... É só para o professor, tá? Tem escolas aí grandes, né? Ou seja, para muitos alunos. Sim. Um segurança é suficiente, secretário? Olha, dependendo do que você vai enfrentar, ele é, né? Nós não queremos aqui acreditar que possa vir um bando armado para dentro de alguma escola. Evidentemente, se isso acontecer, de um bando armado invadir a escola ou invadir, inclusive, o comando da Polícia Militar aqui, haverá problemas, né? Então, acho que se nós tivermos essa preocupação, e obviamente nós temos com toda segurança, mas se a coisa chegar nesse limite, nós estamos falando de guerra civil, né? Ou de uma insurreição social que ainda não existe no nosso país. Então, a questão de segurança nas escolas de Santa Cruz, mesmo com essas faltas aí, agora numa totalidade. Sim. 21 escolas. 21 escolas. Certo. Eu sei que esse assunto não remete à Prefeitura de Santa Cruz, mas como cidadão, não tem como não deixar de comentar com o secretário de Educação aqui na 104 FM. Chamava muita atenção na última semana sobre uma briga que aconteceu na Escola Leônidas. Sim. É claro que o senhor, enquanto santacruzense, sabe também ter uma certa preocupação. Mas a Prefeitura não pode fazer nada naquela questão. Não. Legalmente. Mas como aguentar tantas reclamações dos pais no nosso terreno? Ou seja, isso acontece em Santa Cruz do Rio Pardo. Não dá para fazer nada legalmente, mas dá para tentar fazer alguma coisa? Veja, quais são as ações da Prefeitura? A Prefeitura tem ações integradas para todas as nuances da sociedade. Na questão dos alunos que se envolveram em litígio ali dentro da escola, o que acontece? Nós temos, na saúde, por exemplo, né, psicólogos, né, assistentes sociais, né, que uma vez requisitados, certamente darão todo o respaldo necessário àquelas famílias e àqueles alunos. Tá? Agora, com relação em agir dentro da organização do Estado e da direção da própria escola, nós não podemos fazer isso. Obviamente que eu conheço o pessoal de lá, e eu trabalho lá também, né? Eu sei do ocorrido, não foi no horário que eu estava, mas eu posso dizer que, infelizmente, né, aquilo não é um caso isolado, o Dário. Às vezes você tem briga de mulher, briga de uma série de coisas, enfim. Esse é um retrato da nossa sociedade. Então, se faz cada vez mais importante a questão da educação desde sempre. E também, muitas vezes, educar os próprios pais, que muitas vezes são omissos, né? Ou não é que falem para que as crianças tenham esse tipo de atitude, mas também são omissos no sentido de chamar para si a responsabilidade e dizer, não, esse tipo de conduta não se deve ter. E na oportunidade que aconteceu isso, né, nessa partida do Interclasse, tinha somente um profissional para tentar apaziguar tudo isso. Tinha outros professores, porque assim, ó, como é que é o Interclasse? É uma atividade de esporte entre as classes, da interclasse. E então, os professores, suponhamos que eu esteja lá, esteja dando aula no primeiro F. Se o primeiro F vai jogar e ele vai para a quadra, eu vou junto. Né? Então, o professor do horário, ele fica junto. Então, no momento, tinham mais profissionais. Né? Mas não foi suficiente para conter a pancadaria, né? Não foi suficiente, foi porque acabou se contendo com a ajuda também dos alunos ali, né? Mas que aconteceu certo pancadaria, aconteceu, existe até vídeo, creio que você teve visto, né? Agora, secretário, uma coisa interessante, onde o professor acabou colocando. Eu dou aula no Leônidas também. Por que entramos na questão do Leônidas? Porque o Rogério Plina também teve um contato muito grande, dirigiu, atuou como professor em várias escolas aqui de Santa Cruz do Parque. Vou citar o Arnaldo. Professor de diretor. Sim, também. vou citar o Arnaldo, onde eu tive um contato muito grande com você naquela escola. Em termos de comparação, violência hoje, de que maneira está o Leônidas em relação a outras escolas? Olha, eu posso falar para você do Leônidas e das escolas municipais. Tá? Ocorre muito mais fatos de briga no Leônidas do que em outras escolas municipais. E eu vou até buscar por quê? Porque as escolas municipais atendem até os 14 anos, 15 no máximo, quando é um repetente. Né? Já no caso específico do Leônidas, são adolescentes. Né?
Então tá naquele momento de autoafirmação, tá naquele momento de tá namorando uma ou outra, olha para o namorado do outro e vice-versa, enfim. Então saem algumas vamos dizer, celeumas que num contato físico, no caso dos jogos, né, ele fica exacerbado e acaba descambando para violência, né? Tem sim, mas eu acho, reafirmo, não é uma questão do Leônidas, nós estamos falando do Leônidas, né? Mas é uma questão, infelizmente, né, cultural, né, que já existiu, eu me lembro da minha época também, briga saía direto, né? Mas é uma coisa que a nossa civilização, né, já vem prestando atenção e considerando algo que deva ser eliminado há muito tempo. E só que, infelizmente, ainda temos casos, né, e casos acontecendo, o que é muito degradante para a sociedade. Como a Prefeitura de Santa Cruz não pode fazer nada em relação a tudo isso, ou seja, outro setor, o responsável, principalmente agora com a ida do Elton Simão, né? Muito competente. Muito competente. Eu tentei um contato com ele, mas cai na burocracia agora, né? Não posso falar, enfim, tal, estamos analisando, manda uma nota para São Paulo para a gente analisar. Eu, enquanto jornalista, acho nota uma coisa mais ridícula que tem, né? Vai mandar um papel lá, olha, estamos fazendo isso, aquilo, mas na teoria é bonito, na prática é diferente. Você acredita, secretário, que dá para mudar tudo isso, ou pelo menos amenizar um pouquinho? Eu acho que sim, eu acho que temos que fazer o máximo de mudar isso. Né? Eu me lembro, enquanto diretor, e quando eu cheguei lá você tinha casos de violência, não quer dizer que na minha passagem por ali aquilo se extinguiu, mas diminuiu muito, mas muito mesmo. Né? O que acontecia? Quando já tinha notícia de alguma coisa, né, eu já chamava os alunos, né, já passava o sermão, enfim, e só saíam da sala depois de um abraço. Senão, não tem, né? Porque o que falta é chamar as pessoas e fazer com que elas compreendam que as suas demandas são legítimas, mas as dos demais também. Nós vivemos um momento de muito egocentrismo, né? Isso tem que ser diminuído e sanado. Por quê? Porque as pessoas acham que ela pode dizer o que quiser, ela pode fazer o que quiser, né? Porque no mundo virtual, ao qual nós estamos muito aprofundados, ali você parece que é só você com você, e não é, né? Tanto lá e principalmente numa relação pessoal. Então, fazer com que a criança entenda isso é algo essencial para que litígios não ocorram. Cito a prefeitura, nós acabamos de contratar, nós tínhamos uma, e contratamos mais 2 psicólogos para atender as escolas, única e exclusivamente as escolas, e não é questão clínica. Questão clínica, inclusive o promotor estava aqui, né, ele foi corretíssimo no que disse, a parte clínica é da saúde, né, a parte da educação é diferente, ou seja, resolver conflitos, né, fazer com que se crie um ambiente psicológico melhor. Contratamos também assistentes sociais. Por quê? Porque muitas vezes o aluno vem revoltado de casa porque não tem o que comer, né? Porque está numa situação degradante com a sua família. Então, essas são ações, né, que antes não eram do escopo da educação e que agora são, né? E que a gente tem que abraçar. É dolorido? É muito dolorido, porque é muita coisa. Às vezes eu até falo, né? Creio que já até falei aqui uma vez que tanta coisa que eu falo assim, mas gente, que hora que eu vou estudar português e matemática para essa criançada, né? Mas enfim, mas é uma coisa que a sociedade está demandando. A gente não pode esquecer que enquanto servidor público, a gente lida com as demandas da sociedade. Algumas já são postas e nós continuamos o trabalho e outras chegam, né? Um ano e pouco que eu estou à frente da Secretaria de Educação e surgiram tantas coisas que não eram do escopo da educação que a gente tem que dar conta que se parece até uma loucura. Mas veja, essa é a sociedade demandando, né? Então nós precisamos fazer o contraponto e dizer, olha, nós oferecemos essa solução para essas demandas que estão aparecendo. Então, eu creio, no Estado, algumas escolas possuem psicólogo, não é o caso do Leônidas, tá? E veja, eu quero aqui deixar bem claro que eu conheço a direção do Leônidas, eu convivo com eles, são pessoas de uma expertise muito grande, mas dentro daquilo que é oferecido enquanto estrutura pelo Estado para a escola, eles fazem até além. Tá? Mas, infelizmente, existem coisas que nós não temos. Por exemplo, um psicólogo no Leônidas, um assistente social no Leônidas, isso não existe. O que existe lá é um professor mediador, né? Faz um bom trabalho? Ótimo trabalho, mas veja, quanto mais coisas, melhor dada a demanda que está se apresentando. A atividade delegada pode atuar lá ou não? Pode, claro. E está atuando? Imagino que sim. Mas é uma determinação do caso do prefeito daí. Não é da educação, veja. O prefeito determinou que eles rondassem a escola. E até onde eu sei, eles rondam tanto as escolas municipais quanto estaduais. Né? E mais fortemente a gente vê a polícia militar de frente às escolas estaduais do que municipais. Pode passar ali em frente o Cearinha e o Leônidas, tem muito policial. É difícil você ver no outro localidade. Não quer dizer que não vão. Né? Aí eles estão errados? Não, eu acho que eles estão certos, porque o foco de violência maior está nos estudantes
estudantes maiores. Então, é ali onde eles têm que estar mais presentes mesmo, né? Então, eu acho que nesse ponto está certo. Tanto é que as brigas em frente à escola diminuiu muito, né? O que nós estamos falando agora? Briga dentro da escola. Né, num jogo, né, que só faz mal pra gente. Agora, o que acontece? Quando você fala, sabe que o aluno brigou, bom, aí você reúne os alunos, e eu vi o pessoal fazendo um trabalho extraordinário dentro da escola, né, e eu também conversei com algum desses, até brinquei com eles, se eu estivesse lá, eu ia dar uma barrigada em vocês, que vocês iam cair lá no bar do Bocha, né, brincando. Claro, e depois a gente conversa e fala, gente, que pelo amor de Deus, todo mundo que junto, tudo, né, mas a gente brinca também, evidentemente. Mas o que acontece? Foi feito todo um trabalho, está continuando sendo feito um trabalho, tem até designações do próprio Elton dentro da escola, da maneira como que eles têm que agir com relação à suspensão ou não, enfim, né? Não vou entrar aqui no mérito, porque não é mérito meu, né? Mas que existe uma ação, e principalmente da escola, muito bem feita, existe. Agora, infelizmente, nós conversamos com as pessoas, Dar, a gente vê, né, a vida que vive fora da escola, e infelizmente a gente não gostaria, mas até espera de muitos deles um comportamento assim, porque é comum na vida social. Nessa questão, os pais são chamados? Sim, sim. Você falou sobre suspensão, isso acontece também? Aluno suspenso devido a tudo isso? Eu imagino que sim. O que eu fazia era suspender os alunos quando eu era, né, eu não vou dizer do Leônidas, porque eu não quero entrar ali, eu sou professor. Né, ali eu resolvo as coisas dentro da sala de aula. Né, já entrei em conflito também, já aconteceu conflito comigo, nesse ano não, enfim, mas tem hora que a gente, vamos dizer assim, se enche, né, porque tem muita gente mal educada, sabe? Né, e às vezes a má educação, né, por si só, ela é insuportável, mas às vezes começam a destruir nosso próprio trabalho. Porque quando a gente vai lá, a gente vai lá para dar aula, para fazer alguma coisa, não é para ficar tendo que ficar respondendo coisa de aluno, entendeu? Então é difícil. Agora, eu, né, dado talvez a minha característica, eu resolvo as coisas ali mesmo, com a pessoa, né? E quando não dá certo, a pessoa quer retrucar, eu também não vou ficar brigando com ela, ó, vai para a diretoria e lá se resolve, né? Agora, eu penso assim, essa situação, toda situação de violência, ela tem um início. Não adianta você ficar multando a reação. Você partir para ação, ou seja, para aquilo que faz surgir, né? Se a gente não trabalhar o que faz surgir, né? Veja, é que nem a questão da fome, vamos supor. Não tem nada a ver, tem, né? A questão da fome não é se você dá o que comer. Porque senão, se você não criar um meio da pessoa conseguir as próprias condições de sobrevivência, você vai ter que dar comida o resto da vida. Ou então vou ter que dar suspensão o resto da vida. Vai resolver? Não vai resolver nada, né? Só vai piorar. Né? Então, é um trabalho que é muito difícil, né? A escola tem tido muita dificuldade, todas elas, tá? Por quê? Porque o escopo não é esse, nenhuma formação de professor é essa, né? E outra coisa, a maioria dos integrantes de direção de escola, né, de coordenação, se não todos, são professores de formação. Né? Então, tem aqueles que são mais dados ao diálogo com os alunos, né? Tem um trânsito melhor, e esses normalmente são colocados como professores mediadores no Estado, no município não temos, tá? Para que possam fazer esse trabalho. Mas veja, não existe uma formação específica, né? Até onde eu entendo, o Estado não oferece essa formação específica, né? E eu sei que essas coisas realmente são necessárias, tanto é que na Secretaria de Educação, né, nós colocamos formação para todo tipo de coisa. Lei Lucas, a questão de afogamento, né? A questão de como lidar com crianças com autismo, por exemplo. Por quê? Porque os profissionais não se formaram nesse ponto. São demandas novas que nós precisamos abraçar, mas precisamos ter capacidade para isso. Né? E isso só se dá através de formações. Né? Então, eu sou muito claro em dizer muitas coisas nós não sabemos. Eu falei aqui, quando começou a questão do autismo, nós não sabemos. Aí firmamos lá uma parceria com a Unesp e hoje nós sabemos muita coisa e continuaremos aprendendo. Rafael, alguma pergunta sua nessa questão de seguranças, na questão também do que aconteceu no Leônidas? 2 pontos, né? Pulou para a questão da briga no Leônidas, mas eu tenho uma pergunta. O secretário colocou sobre a questão da falta, às vezes, de profissionais na empresa, né? Será que muitos profissionais do ramo teriam receio do não poder usar a arma nesta segurança? Pode ocorrer, pode acontecer. Né? Tanto é que eu não acredito que aquele profissional ele tenha se dirigido à escola armado, né, por outro motivo que não temor.
Né? Veja, hoje talvez ele não faria o mesmo, porque está meio quieto. Está mais né? tranquilo, Mais né? tranquilo. Agora, naquela ocasião, não, o pessoal entrou, matou, e depois no outro dia, um entrou na creche lá, matou não sei quantas crianças pequenininhas. Quer dizer, tá todo mundo com medo. É porque pro né? cara desarmar sem arma fica mais complicado. Fica mais Ele tem que ter uma técnica Exatamente. muito grande para Sim. conseguir desarmar o bandido, Sim. vamos dizer Sim. assim, o delinquente. E não é fácil você daí nós tá buscamos colocando a pessoas sua expertise. própria vida em risco não é fácil. e às vezes você É. coloca a sua vida em risco e não consegue proteger os demais, né? Porque é o seguinte também, né? A gente fala assim, mas é porque se a prefeitura exigir com arma, vem com arma. Calma lá. Entendeu? Para você trabalhar armado, você precisa de uma autorização da Polícia Federal. Né? Então, a empresa que venha, inclusive nós, quando fomos fazer o edital da licitação da prefeitura, conversamos e foi uma sugestão de um munícipe numa audiência pública que fizemos lá na Câmara Municipal de colocar, por que então não coloca armamento não letal? Eu fui buscar, as restrições são praticamente as mesmas. Né? Então você tem que ter uma empresa que tenha o registro na Polícia Federal, os agentes com registro na Polícia Federal. Poucos entendeu? têm, né? Poucos têm, entendeu? Então, infelizmente, talvez fosse o ideal, não quero aqui fazer juízo de valor, mas veja, com relação à aquisição desse serviço, seria muito mais dificultoso dado essa especificidade, porque não é fácil. Porque as pessoas assistem filme americano e acham assim, todo mundo pode armar. Não pode, no Brasil não pode. Né? No Brasil é o seguinte, muitas vezes o policial está paisano, está armado, que é direito dele, ele pode, deve, tá? E muitas vezes a pessoa faz no nariz torto, outro chega, porque você está armado, né? Não é, nos Estados Unidos é uma cultura deles o armamento, né? Inclusive, está lá na segunda emenda americana, que todo mundo tem direito a andar armado, se proteger sua propriedade, está lá. Na Constituição nossa não tem. Né? Então, para você colocar, veja bem, quem são os seguranças armados de fato na nossa sociedade? Guarda de banco. Pessoal da Gocil, né, pessoal da Brinks, né, e vai ver o tanto de exigência que é necessária. Né? Então, a pequena pesquisa que eu fiz, né, ela indicou que nós teríamos muito mais problema, colocando assim, de achar uma empresa que nos oferecesse serviço do que o contrário. E também temos o entendimento dos agentes públicos de segurança, como eu já citei, que não associam uma boa prática de segurança na escola com o uso de arma. Por quê? Porque pode acontecer o que você está lidando com criança. Pode acontecer, por exemplo, né, Deus me livre, né, da criançada ir atrás do coisa lá e um pegar a arma, ou apertar o dedo, ele pode tirar, entendeu? É complicado uma arma de fogo, né? Porque se é uma coisa cuja o efeito você pode reverter depois, tudo bem, mas um tiro não. Né? Uma vez acontecendo alguma coisa num tiro, muito provavelmente é uma fatalidade. E isso você não volta atrás. Então, eu pessoalmente, por exemplo, né, eu sou pró qualquer tipo de segurança, desde que, né, seja bem estudada e tenho muita ressalva com relação ao armamento dentro de uma escola. Porque Deus o livre aconteça alguma coisa de matar o filho de alguém. É claro que você pode dizer, mas se entra outro. Bom, é por isso que nós fomos, por exemplo, quinta-feira para Quatá, né, para buscar outras coisas. Ou seja, questão do digital para entrar na escola, quer dizer, as empresas e os agentes de segurança, eles têm um plano, então é um plano de mitigação, eles vão mitigando desde o entorno escolar, porque hoje nós temos câmeras em todas as escolas, e nós temos artifícios de tecnologia, de inteligência artificial, por exemplo, que uma câmera da prefeitura que já está fazendo esse trabalho de monitoramento em todas as unidades, se ela observar que certa pessoa, porque existe tecnologia para marcar quem é a pessoa que apareceu lá, tá? Não vou dizer que isso esteja disponível aqui, tá? Isso aqui eu não vou dizer porque é coisa do setor de planejamento e desenvolvimento de Santa Cruz, eu não quero só demonstrar, né? Só aludir. Então, o que acontece? Se a Câmara indicar que certo indivíduo está ali por determinado tempo, ele já soa um alarme, ó. Essa pessoa está sempre passando por aqui, aí a pessoa olha, mas que é pai da fulano, ele vem buscar. Tranquilo. Né? Então, já mitiga de um certo tempo. Mesma coisa com o automóvel. Né? Se alguém está tentando pular um muro, aquele lugar não pode passar. Então, a câmera sabe já. Né? Então, se alguém passar naquela localidade, ele já soa um alarme. Né? Outra coisa, se você pode determinar, por exemplo, você tem a escola Frei. Normalmente, a escola Frei fecha às 6. Então, a partir das 6h30, algumas localidades não é para ter gente. Por quê? Porque certa localidade dentro da escola, o próprio caseiro ele circula por ali, vai para a casa dele, ponto. Mas nesse portão, aqui não pode ter gente. Bom, se você
colocar isso via inteligência artificial no programa, na Câmara, que é totalmente possível, tá? Que ocorre? Uma vez entrou alguém ali, ele sabe distinguir até um gato, um cachorro, um ser humano. Entrou um ser humano, ele soa o alarme. E quando eu digo soa o alarme, pode soar o alarme na escola, pode soar o alarme na central de segurança, pode soar o alarme na polícia. Né? Então, são meios de mitigação da violência. A questão é, não vamos colocar segurança armada, mas vamos trabalhar com uma tecnologia sim. de prevenção. Sim, a tecnologia hoje vai ser essencial. Né? E com relação à briga no Leônidas, o senhor tem conhecimento do motivo do início da briga? Me parece que um foi lá e deu uma pancada no outro no meio do jogo, uma coisa assim, sinceramente. Que não é motivo para virar aquela baderna que virou. Futebol motivo mesmo. torpe, sinceramente. Sim. Infelizmente. O que é o pior. Infelizmente. Rafael, vamos fazer o seguinte, intervalo comercial, na sequência estaremos de volta com o secretário de Educação para abrir também as perguntas dos nossos ouvintes, mas vamos falar sobre uma questão de uma manobra. Estaria acontecendo uma manobra? Daqui a pouco iremos perguntar isso para o secretário de Educação, Rogério Plina, convidado desta segunda-feira aqui no Giro de Notícias da sua 104 FM. Rapidinho. Nós estamos ao lado do secretário de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos explicar esse negócio, secretário de Educação ou não, até porque dia desses, uma matéria do nosso amigo jornalista Renan Alves, do jornal Atual, sobre Plina, atual secretário de Educação, faz manobra para ter vantagens em 2 benefícios. Gostaria que você primeiramente explicasse isso antes das minhas perguntas. Certo. Então é o seguinte, democracia cabe várias coisas, né? Mas eu só posso dizer da infelicidade das palavras do jornalista. Por quê? Porque eu não estou fazendo manobra nenhuma. Eu estou me utilizando de uma prerrogativa legal, lei. Estou agindo dentro da lei como deve ser. Certo? Manobra quando você esconde alguma coisa. Eu me lembro, inclusive, você é testemunha, Dário, de que quando eu fui afastado e peguei e fiquei com o cargo que eu tenho hoje, eu até disse aqui na 104, como disse em outras empresas de jornalismo. Então, né? E outra coisa, ao bom jornalista cabe também buscar informação verídica, né, de qualidade e oficial. Se ele tivesse lido, por exemplo, o semanário em janeiro, na primeira semana de janeiro, teria lido aquilo, né? E não pode alegar ignorância, dado que ele já foi, inclusive, secretário de comunicação da prefeitura. Então, ele sabe que existe e para que serve um semanário oficial, né? Então, o que acontece? No dia... Deve ter sido dia 10 de fevereiro de 2022, eu fui convidado para ser secretário de Educação do município, o que muito me honra, né, dado o trabalho que tem que ser feito e a equipe que eu trabalho e que ajudei a formar. Né? Bom, muita responsabilidade, né? Muita, como as pessoas gostam de dizer, muita exceção, né? Porque sempre pedido, mas se nós enfrentamos, se nós queremos um trabalho desse, a gente tem que lidar com essas coisas, e eu lido muito bem, né? A miúde, final de semana, hora do almoço, não tem horário, né? Eu tenho muita gente me ligando, inclusive vereadores, enfim, né? Tanto da situação quanto da oposição, não faço distinção para nenhum. Então, a partir do dia 17, então, quando acertamos com o prefeito, a partir do 17 de fevereiro eu fui para a Secretaria de Educação. Mas eu não era o cargo de secretário. Meu cargo era professor PEB 2 História no município e professor PEB 2 Filosofia no Estado. Você ficou por quanto tempo com essa situação? Então, eu fiquei. Do dia 17 de fevereiro, eu fui até São Paulo, levei o documento na Casa Civil, lá no governo do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, para que eles me afastassem, para que eu pudesse ficar com o cargo de secretário de Educação do município. Levei, né? Isso demorou, né? Ficou pronto, se eu não me engano, está aqui, né? O dia 23 de março, né? No dia 23 de março que saiu no Diário Oficial, está aqui no Diário Oficial, para quem quiser ver, é só pesquisar lá, dia 23 de março, coloca o Rogério Plina, vai achar, certo? Então, saiu no Diário Oficial, tu vê aqui, ó, nos termos, o afastamento de Rogério Pegorer Plina, né, professor de Educação Básica 2, na Secretaria de Educação, né, do Estado, com prejuízo dos vencimentos, ou seja, não ia trabalhar como professor do Estado, não ia receber, normal, né? E sem prejuízo das demais vantagens do cargo, quer dizer, então eu mantinha todas as vantagens do cargo estadual, isso que está aqui na lei, no Diário Oficial, decretado pelo governador, né? Exercer o cargo de secretário municipal de Educação junto à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
até o dia 31/12/2022. Confere comigo, senão o pessoal pode achar que eu estou fazendo manobra, né? Então, 31/12/2022. Então, até 31/12/2022, a partir dessa data aqui, do finalzinho de março, eu poderia exercer cargo de secretário de Educação e ficar afastado do Estado. Então, minha nomeação saiu de 1º de abril. Beleza? Então, do dia 17 até o começo de março, eu usei a bonada que eu tinha direito, eu usei uma licença-prêmio de 15 dias que eu tinha direito do município sem receber, né? Como se eu tivesse parado de trabalhar, mas eu estava na Secretaria de Educação aprendendo a trabalhar, né? Aprendendo tudo, me inteirando de todas as coisas. Aí não saía, eu não tinha mais o que eu pedi, né? Ou seja, eu teria que voltar para a sala de aula. Então, o que aconteceu? Tinha um cargo lá de coordenador, eu peguei o cargo de coordenador que me dava o direito de ficar na Secretaria de Educação e eu fiquei lá respondendo pela Secretaria de Educação. Não oficialmente. Por quê? Porque o cargo que hoje eu tenho, que não é o de secretário, eu vou explicar mais adiante, era o cargo da Silvia Gazola na ocasião, então ela que assinava pela prefeitura. Então, até o dia 1º de abril de 22, do dia 17, ou pouco antes, até a saída do Marco Martellino, por 2 meses aproximadamente, quem respondeu pela Secretaria de Educação foi a Silvia Gazola. Beleza? Tudo normal, dentro da lei, muito bonitinho, tranquilo, né, com muita sinergia entre nós que trabalhamos lá. Enfim, a 1º de abril eu assumi. Secretário de Educação, carimbo, secretário de Educação, e tô lá. Fiquei no dia 31/12/2022, conforme diz aqui o prazo, 31/12/2022, eu tive uma conversa com o prefeito, pouco antes, evidentemente, falei, olha... 31/12... Perdão, 2022. Sim. 31/12/2022. Então, o que eu disse? Falei, olha, prefeito, eu fico impedido agora, né? Finalzinho do ano. No final do ano, dia do ano, fico impedido, né? Então, para que eu permaneça até que eu consiga uma nova licença do Estado, eu ou volto para a sala de aula, ou então pego um cargo que me dê o direito e toda a prerrogativa legal, né? Ou seja, da lei, uma lei nacional e uma lei santacruzense, para que eu fique à frente da secretaria. Se fosse para você escolher ali entre a secretaria e a escola, ou seja, dar aula, qual seria a sua escolha? Depende, sabe, Dardo? Sabe por quê? Eu costumo dizer, brinco até com o Diego, fala, Diego, talvez por empolgação, não saber o que está acontecendo, mas depois da primeira semana que eu me tornei secretário, e nem secretário de fato era ainda, porque eu entrei dia 17 de fevereiro, eu acabei de explicar, eu nunca mais tive paz na minha vida. Não, sério. Né? Agora, acho que de louco, de gênio, todo mundo tem um pouco, né? Não que eu tenha de gênio, mas de louco, com certeza. Então, não é uma situação fácil. Não é. Né? Ser secretário não é só da paz da educação, não, mas é um desgaste muito grande, certo? Mas eu gosto disso, como eu gostava de ser diretor, né? Eu gosto dessa posição. Né? Eu acho que, em muitos aspectos, eu realizo bem o meu trabalho. Né? E uma das coisas fundamentais que tem comigo é o quê? É ser bastante delegador de funções e apoiar os meus amigos de trabalho a tal ponto que cada um exerça por si mesmo e sua vontade o melhor. Né? Então isso é muito importante. Agora, eu poderia tanto voltar para a sala de aula como pegar esse cargo, certo? Preferir, não tem preferência, depende do que. Se eu quiser ficar sem dor de cabeça, dar minha aulinha e ir para casa tranquilo, eu daria aula. Né? Agora, nesse sentido também, de repente você fala assim, ó, eu vou continuar como secretário. Daí não tinha como continuar como professor. Não tem. Não tem. Não, veja. Naquele momento. Não pode. Não pode. Não. Sim, daí surgiu a ideia, olha, esse cargo está disponível, surgiu essa ideia. Partiu sua ou do prefeito? Partiu minha. Você acabou falando desse cargo. Ele falou, Diego, tá indo bem, como é que você achou desse primeiro ano? Não, tá bem, tá tudo certinho, belezinha. Falou, olha, então eu não posso, né, enquanto não se resolva aquela problemática. Note que eu lá no início peguei incidência prêmio, peguei abonada, peguei um cargo quase um mês de coordenador, enfim, porque senão não tem como, gente. Eu sou funcionário público, estadual e municipal. Eu tenho que cumprir as duas funções, né? Quando existe um dispositivo legal que eu posso ser afastado, um afastamento como eu acabei de mostrar, aí eu posso trabalhar num só. Caso contrário, eu perco meu emprego. Então, desde janeiro de 2023, comecinho do ano, a Santa Cruz do Pardo oficialmente não tem um secretário de educação. Exatamente. Então, mas veja. O prefeito sabia disso? Sim. O
Prefeito, isso eu tenho que mandar para o RH, com autorização do prefeito, e obviamente que saiu no Diário Oficial da mesma semana. Agora, toda essa explicação, plausível a sua explicação, você não acha, Plina, que quando a gente fala que falta transparência ou até mesmo falta de comunicação, não quero falar aqui, atribuir a secretária de comunicação, a minha amiga Ivana Salário, não, porque, na verdade, ela não tem que saber de tudo também, mas o prefeito sabia dessa conversa, e sabia que lá na frente, de repente, alguém poderia usar para falar da maneira que falou. Veja. Chegou, não faltou uma comunicação, não, ou seja... A comunicação não faltou, sabe por quê, Dário? Porque está no Diário Oficial do município, que é o semanário. Sim. Entendeu? Então a comunicação está lá. Está lá escrito, ó, Rogério, né, sai do cargo de secretário de Educação e entra no cargo. Muitos professores mandaram no WhatsApp, você saiu? Não, eu saí porque agora eu não tenho como ficar até que se resolva a situação com o Estado. E vou explicar a situação Rogério, como que é o nome do cargo? Assessoramento do Gabinete do Secretário de Educação. Você me chama de assessor, de qualquer outra coisa. Sim. Mas pode chamar de secretário. Pode chamar de secretário, então. Secretário que seria, no fantasia. caso, abaixo do secretário, é esse que responde. Sim, o salário é o mesmo. Não. Não é o mesmo secretário. Não. Qual seria esse salário? O salário de assessor é o meu salário como professor do município, por isso que se você for lá no portal de transparência, onde tem todas as informações bem transparentes, você vai ver que está lá, Rogério Pegorer Plina, né, professor PEB 2 de História do município, você vê quanto que é o meu salário e eu ganho uma gratificação que está aqui na lei de 2017, a gratificação para ocupar esse cargo. Sim, o prefeito Diego Cingolani, em maio, se não me falha a memória, ele agradeceu você numa entrevista, inclusive também, isso eu não vou colocar dessa forma, mas eu vi uma matéria nesse sentido, eu não vou cravar se foi no Jornal Debate ou não, mas na verdade ele agradecendo você sobre a parceria da Unesp, certo? Sobre a parceria, bela parceria, conquista sua. Eu agradeço ao secretário de Educação, Rogério Plina. Naquele momento era a firma. Ou seja, esquecimento dele ali, no caso... Não, eu acho que... Ou é normal chamar uma pessoa que não é de secretário? É uma função, sabe? Às vezes, talvez nós devemos chamar do nome de assessor, enfim, mas na prática é aquilo. Então, eu não vejo problema. Veja bem, de se chamar, ele podia ter falado, eu agradeço ao professor Rogério Pegorer Plina, ou Rogério Pegorer Plina, para ele não tem problema nenhum. Né? Mas o que acontece? Na prática, quem está à frente da secretaria sou eu. Sim. Né? Então, é uma conquista minha, não, mas é uma conquista da minha equipe, do trabalho que nós estamos desenvolvendo como todos os outros, e seja como secretário ou não, no meu entendimento, e para mim, pessoalmente, ser chamado de secretário ou outra coisa, não. Mas veja bem, existe uma cultura dentro da política, que é o seguinte, uma vez que você tenha exercido uma certa função, seja na prefeitura, no Estado e na União, certo? A sua vamos dizer assim, a sua mais alta, entre as patente, você acaba carregando ela. Não quer dizer que eu seja a favor ou contra, não vou fazer juízo de valor. Mas, por exemplo, dia desse eu estava assistindo uma entrevista com o que foi ministro da Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa. Ele é chamado de ministro, Aldo, até hoje. Né? Governador tal. Força de expressão, né? Força de expressão. O Bolsonaro é chamado de presidente. Presidente até hoje. Dia desse estava entrevistando o ex-prefeito doutor Otacílio aqui. Mas, enfim, falei, prefeito, natural. Prefeito, né? Então, veja, você pode olhar as coisas, qualquer coisa, né? Da ótica que você quiser. Se você quiser criar uma confusão, você vai criar uma confusão. Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação, pode ou não pode? Uma prefeitura pode não ter um secretário nomeado de educação? Pode, não tem problema nenhum, então. Veja bem. Então, o que acontece? Primeiro, as pessoas falam, porque olha, está fazendo para receber. Não é receber para ganhar. Ganhar, não estou ganhando nada. Sim, você está explicando agora que você não ganha, então, como secretário. Não. É uma novidade. Não é novidade. Tá lá no semanário. Tá no semanário. Inclusive quanto eu ganho. Tá no semanário, interessante. Mas o que é bom a gente colocar através do rádio, já que estamos numa rádio, nós estamos aqui no jornal, sendo o Jornal Debate, vamos dar exemplo, dá um exemplo do Sérgio, nosso parceiro aqui, convidado da nossa bancada também. De repente ele colocou no jornal, tá ali, mas aqui é rádio. E já tivemos oportunidades aqui com o próprio prefeito Diego Cingolani. Ou seja, ele poderia ter explicado isso, né? Não precisava chegar numa entrevista, enfim, poderia explicar, tá acontecendo isso, conforme você está explicando, entendeu?
Conforme você está explicando. Poderia. Até mesmo você poderia ter explicado. Ou seja, aí que eu falo que faltou um pouco, talvez, de comunicação ali para explicar para que as pessoas não façam um juízo da maneira que vem fazendo. Sim. Ou seja, agora você está tendo a oportunidade de explicar. Sim. Assim, eu quero continuar explicando por quê. Porque parece o seguinte, a partir daquele dia fiquei, então nós nos acomodamos, está tranquilo para resto da vida. Não, sim, que você está ganhando um baita no salário. Seria mais ou menos assim, né? É isso, né? Eu acho que tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu exerci, experiência que eu tenho, eu acho que isso vai para água abaixo. Eu já tive uma situação que ocorreu comigo, e vocês sabem muito bem, não preciso nem citar, entendeu? Que quando eu era diretor do Arnaldo, né? Criaram lá uma fake news, foi todo aquele imbróglio, né? Só que é o seguinte, como hoje também, ninguém pensou na cidade, ninguém pensou na educação e na ocasião ninguém pensou na direção da escola. Ninguém viu lá que quando eu peguei a Escola Arnaldo junto com a minha equipe, porque o trabalho é sempre de equipe, uma ave sozinha não faz verão, né? Uma andorinha, não é isso? Então veja bem, quando eu peguei aquela escola para administrar, ela tinha 5 e pouquinho de IDEB. Quando eu saí tinha 7 e pouco, a melhor da região. Isso foi relevante? Não. Não. Porque aquele que quer fazer uma confusão... Vai fazer. Isso faz, é natural. Entendeu? Então veja, e no momento agora, o que é o problema? Eu não quero acreditar, que o jornalista não soubesse da história. Porque sabe faz tempo, conversou comigo em outra ocasião. Entendeu? Já tinha perguntado para você. Já. Entendeu? Outra coisa, está lá no semanário. É só você entrar lá, você vê. Entendeu? Então o que acontece? As pessoas fazem o que fazem e, obviamente, elas têm um desejo, um propósito. Tudo tem propósito nessa vida. Certo? Qual é o propósito? Eu posso adiantar, né? Melhorar a condição da educação santacruzense, tanto dessa feita quanto da anterior que eu acabei de citar, não foi, certo? Ou seja, cria-se uma amálgama de palavras, de efeito, entendeu? Para tentar denegrir a pessoa que está responsável pela Secretaria de Educação ou o próprio governo, né? Então, é muito sintomático isso. Eu, pessoalmente, eu não concordo com esse tipo de coisa. Por quê? Porque se você não coloca as coisas certas... Veja bem, que não foi colocado em nenhum momento naquela matéria a questão da legalidade. Se omitiu, porque sabe que é legal. Né? Pode ser tudo, menos burro. Entendeu? Mas sabe. Né? Está aqui, ó. É só buscar a Constituição Federal. Está escrito aqui o seguinte, ó. Constituição Federal de 1988, ó. Veja bem, a administração pública, direta e indireta de qualquer poderes da União, do Estado, do Município Federal, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, então legalidade, tá? Pelo amor de Deus, moralidade, publicidade, eficiência também, tal. Então tá aqui, ó, é vedada a acumulação remunerada de cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horários, né? Observando, em qualquer caso, o dispositivo 11, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Item A. A de 2 cargos de professor, né, redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1978, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, assessoramento do gabinete do secretário é um cargo técnico, né? Então, a Constituição Federal do país, né, a nossa maior e mais importante carta de lei, diz que eu posso acumular, ponto. Então, não é manobra, é lei. Né? E quando você diz isso e não diz, olha, não tem legalidade ou tem legalidade, você omite. Hoje, se o prefeito santacruzense, Diego Singolani, de repente está ouvindo essa entrevista e passa na cabeça dele, vou nomear um secretário de educação. Como fica a sua situação? Fica da mesma, ou seja, você continua trabalhando normalmente? Normalmente. Da mesma forma. Mesmo salário. Igual. E daí entra um secretário... Entra alguém como secretário. Para ganhar o salário de secretário. Eu sei que mais uns 130 mil por ano para a prefeitura. Eu sei que o Dário já fez essa pergunta, mas eu vou ressaltar. Estar você nessa função sem ter um secretário nomeado hoje, está dentro da lei. Dentro da lei. Ponto. Então, mas eu quero só adiantar, porque a pessoa fala assim, porque ficou... Aí aconteceu o quê? Dia 2, dia 3, se não me engano, né? Tá lá no semanário oficial, eu passei pro cargo que eu estou hoje, para eu me manter na frente da Secretaria de Educação, conforme estou hoje, até que me resolvesse minha situação. Então, aconteceu o quê? Estou eu lá no Estado, né? Janeiro, fiquei só na Secretaria, porque janeiro é férias do Estado. Chegou no começo de fevereiro, não recebi meu salário do Estado. Eu falei, mas o que está acontecendo?
Aí eu fui conversar, o pessoal falou assim, Rogério, aqui na sede, né, quem é do Estado sabe, inclusive os alunos, você entra na sede, Secretaria Estadual de Educação, né? Então, na sede, estava lá escrito o quê? Olha, na sua condição funcional está tudo certo, mas no financeiro você não aparece. Certo? Então, o que acontecia? Eu falei, mas se eu parar e voltar, então, como secretário, bom, aí você perde o seu cargo, porque 15 dias de abandono de emprego dá abandono de emprego, né? Então, eu precisei resolver minha situação. Você não pode se afastar por conta própria. Não posso, entendeu? O pessoal acha que é assim, vai lá e se afasta, não é. Aí, esperei até final de fevereiro, não recebi de novo. Aí, e os meses que você não recebeu, você perdeu? Eu recebi posteriormente, me sim. pagaram. Porque aí, acontece, eu entrei em contato com a Secretaria, com a Casa Civil do governo, e nota que mudou o governo do Estado, tá, gente? Não é o mesmo governo. Aí aconteceu o quê? Eu fiquei sabendo lá que, olha, o governador, quando entrou, ele prorrogou todas as licenças por 6 meses. Então, até o dia 30 de junho, né, de 2023, ou seja, até sexta-feira agora, tá tudo prorrogado, você pode continuar secretário. Eu falei, mas não faz 2 meses que eu já saí. Entendeu? Aí eu fiquei morrendo de medo. Falei, agora eu perco lá do Estado, porque não posso, enfim, não sei. Só que eu continuei trabalhando sem receber, porque eu tinha que garantir, né? E não podia me resolver minha situação ali. Bom, aí eu mandei um ofício pedindo para cessar a minha licença pela Casa Civil. Foi cessado quanto? Tá aqui, ó. Foi cessado, né? Olha o que tá escrito aqui, ó. Caçando, não é caçando a pessoa não, tá, gente? Tá aqui, ó, Diário Oficial, né? Volume 133, Morumbi, data, deixa eu ver aqui a data certinho, 15 de fevereiro de 2023, né? Os efeitos da resolução publicada em 23/3, né, de 2022, que autorizou o afastamento do Rogério Pedro Plina, né, professor de Educação Básica 2, Secretaria de Educação, junto à Prefeitura Municipal de Educação. Então, dia 15 de fevereiro, ó, tá bom, tá certinho. Só que eu tive que esperar o quê? Ficar tudo certinho na questão do pagamento, ficar tudo certinho na questão da publicação do meu acúmulo, porque eu tenho acúmulo. Quem trabalha em dois órgãos públicos tem acúmulo. Aí o acúmulo saiu quanto? Aqui, eu tenho aqui também. Ó, veja bem. Data, né? Quarta-feira, 26 de abril de 2023. Aí saiu o meu acúmulo, dizendo o seguinte, olha aqui, ó. Rogério Pegular Plina, RG tal, PEB 2, né, efetivo, filosofia nesta unidade escolar, Leônidas, acumula com assessoramento de gabinete do secretário de Educação, CLT, na Secretaria de Educação Municipal em Santa Cruz do Rio Pardo. Acumulação legal. Né? Ou seja, até o Estado está atestando que eu posso ser professor e trabalhar como assessoramento do gabinete do prefeito. Ô, Plina, Não, só para concluir. Então, veja, desde o 26 de abril, vamos colocar aí, março e abril, maio e junho, 2 meses, então, que agora, nesses 2 meses, eu poderia ou ter pedido outra licença, né, ou ficado ou não ficado, que é a pergunta que você fez eu vou responder. Mas só eu quero atentar uma coisa. Eu conversei com o Diego e falei, Diego, vou pensar. Certo? Por quê? Porque tem o cargo que eu tô, tem uma lei aqui, ó, assinada no dia 28 de setembro de 2017, dizendo o seguinte, ó, parágrafo único. Na vacância do cargo de secretário municipal, no caso estava vago o cargo de secretário de Educação, o servidor efetivo designado para o exercício das atividades de assessoramento, coordenação e gerenciamento do gabinete poderá responder interinamente pelo expediente daquela pasta até a nomeação e posse do novo titular. Né? Tem um prazo? Não. Outra coisa, isso já aconteceu várias vezes. Inclusive está acontecendo agora, não só na educação, como na saúde, mas veja bem... Mas na saúde está como interino. Tá, eu também. Não está como interino, não. Não, o Diego falou, a secretária, hoje Rosângela Alvim é interina. Tá, interina quando diz o seguinte, ó, enquanto não passa outra, quem está respondendo é aquela pessoa, mas vai ver o cargo dela. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. Caso o assessor da Rosângela hoje é o mesmo cargo que você ocupa. Não é o mesmo meu, mas é um outro cargo que também dá prerrogativa para assinar. Sim, mas se tem assessor, o seu secretário, inclusive eu estou falando aqui com um profissional da prefeitura, certo. Tá? Ele define assim, o João Zé Antonelli, nosso amigo João Zé Antonelli, está dizendo assim, ó, politicagem quando você faz essa colocação para o prefeito. Aqui não tem politicagem, João. Aqui não tem nem Otacílio, nem Diego, nem Mira, nem Maura, enfim. Aqui é jornalismo, entendeu? Se eu fiz essa pergunta, porque eu estou tentando entender também. Então não tem politicagem nenhuma, tá? Então é o seguinte, com todo respeito ao secretário de Educação, agora se tem assessor... Se o Diego chamou você de secretário, então você tem assessor. Porque assessor também, segundo o João aqui, assessor responde por secretário. Sim. Então você tem assessor porque se tem o secretário
Por que tem que ter assessor? Se tem assessor, por que tem que ter secretário? Porque responde. Então, uma função financeiramente, não é melhor? Não tem secretário, mas tem assessor, não dá na mesma. Veja bem, o que acontece? Daí sim seria uma politicagem colocar um cargo. Eu vou colocar o Rafael de secretário de esportes, mas o Batata é o assessor. Então o Batata responde, ele faz, então por que eu vou gastar 130 mil a mais? Até mesmo porque nessa questão... Sabe por quê? Porque o Campanha tira férias, porque o Rogério tira férias, porque a Annelise, no caso que estava anteriormente, pode adoecer, como adoeceu com Covid. Alguém tem que responder. É por isso que existe esse cargo. Não é uma politicaria, existe em todo município do país. Não é uma coisa aqui de Santa Cruz. Agora, essa lei diz o seguinte, que na vacância fica esse cargo. E qual cargo? Daqui, autoriza o Poder Executivo conceder gratificação ao servidor municipal designado com exercício de assessoramento, gerenciamento. É isso. Rogério, mas no site da prefeitura, quando você digita lá secretário de Educação de Santa Cruz, aparece Rogério Plina. Não deveria constar assessor? Hoje, tá? Foi feito hoje. Sim, mas hoje, você viu então, por isso que eu falo, quando falta comunicação, não é só a secretária. Eu não vou culpar só a Ivana, não. Volto mais uma vez a repetir, porque muitas secretarias... Falta comunicação, porque dá o que falar. A pessoa entrou lá na última semana, secretário de Educação de Santa Cruz, Rogério Plina. Hoje ele está explicando, o assessor. Ele está explicando realmente que deveria ser explicado há um bom tempo, entendeu? Se tem ali uma comunicação entre si. Então, normal. Rogério, eu entendi, graças a Deus. Muito obrigado pela explicação. Obviamente, tem mais perguntas para fazer para você. Vamos marcar um outro dia, porque nós temos o nosso tempo está esgotadíssimo hoje. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir colocar tudo sobre o questionamento da nossa população. Enfim, infelizmente, não vai dar. Mas a última pergunta você tem, Rafael? Não, aqui está tudo ok. Então eu agradeço você mais uma vez. Eu agradeço também, Dar, mas eu queria deixar um posicionamento. Sim. Qual seja, né? Diante de todas as evidências, legislações, né, tudo que aconteceu, você pode acusar a falha de comunicação, como você tem razão em alguns casos, não tem problema nenhum, certo? Agora, tentar fazer disso Entendi, eu entendo também. Uma chacota com qualquer servidor público, como se está tentando fazer comigo, certo? No mínimo, né, uma deselegância, vamos dizer assim, para não ser mais enfático. Só quero dizer o seguinte, não existe legalidade e, portanto, não existe manobra. O que existe é lei, condições legais de assumir ou não um cargo, e todas elas estão postas de maneira correta, tanto por mim quanto pelo prefeito. Ponto. Né? Isso aqui sempre foi utilizado. Por quê? Porque é um recurso. É legal e moral também. Legal e moralmente também. Porque é o seguinte, o que é a moralidade? Ou seja, a legalidade. A legalidade, ela coloca registrado em papel para que todos sigam a questão moral. Por que uma lei diz que, por exemplo, não se pode bater em vulnerável? Porque moralmente nós aceitamos a sociedade que não pode. Se a sociedade aceitasse que bater em uma pessoa, seja um idoso ou uma criança, fosse bacana, todo mundo aceitasse, a lei dizia não pode bater à vontade. Porque lei, gente, quem tem que entender o seguinte, lei é reflexo da nossa moralidade. Então dizer, mas é imoral. Não, se é lei, né, se foi feita pelos representantes do povo, ela representa a vontade do povo. Então não é moral, né? Ela é moral e legal. E é interessante também, você está pontuando, eu achava que você estava recebendo como secretário, não, então já muda. Recebo como professor uma gratificação e professor do Estado. E mais, entendi, agora entendi. Isso. Então não tem, na questão financeira, você acaba não recebendo como secretário, entendi. A gente agradece mais uma vez, tem muitas perguntas dos nossos ouvintes, obviamente a gente pede desculpa também, até porque abrimos sempre a participação do ouvinte, mas o tempo nosso hoje infelizmente não vai dar. Eu vou combinar com você, vou enviar todas as perguntas dos nossos ouvintes para o seu WhatsApp e você obviamente vai responder para a gente e consequentemente a gente repassa essas respostas para os nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez e para a gente não quebrar o clima do nosso programa, a música. A música. Bom, eu não pensei na música hoje. Também nem dava pra pensar, né, nesse clima, enfim, né? Não, mas eu tava ouvindo umas músicas aí ontem. Bom, ela vem a calhar, tá? Eu já pedi essa música, se eu não me engano, né? Na ocasião foi para minha linda esposa, mas hoje eu quero oferecer a toda a população e também aqueles que não nos veem com bons olhos,
Por quê? Porque é preciso pensar melhor, porque se você tem mente ciumenta, mente suspeita, você não constrói seus sonhos, né? Para que você tenha uma educação de qualidade e de alguém comprometido, um governo comprometido com a melhoria da educação, você tem que seguir os sonhos e não ficar prestando atenção em coisas pueris e alheias, tá? Então, Suspicion's Mind, Elvis Presley. Elvis Presley, linda canção. Plina, obrigado mais uma vez, sucesso.